Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje é aquele papo resumão dessa segunda quinzena de abril, para quem está na dúvida e está indo para o Paraguai, o que que precisa fazer, o que está aprovado, o que que não está aprovado, o que que caiu, o que que compra, receita, aduana. Então, vou fazer aquele vídeo resumão para facilitar a sua vida que está indo para o Paraguai, tá bom? Então, vem comigo. Eu sou a Gi Betim, sou jornalista, comunicóloga, não sou médica. Nada do que eu falar aqui substitui uma consulta médica. Eu estou aqui para trazer um pouco de informação e a minha experiência com emagrecimento com os análogos de GLP-1, tá bom? Então, sim, eu uso análogo de GLP-1. Neste momento, estou usando a Tirzedral, que eu fui comprar no Paraguai no finalzinho de fevereiro e que agora, recentemente, a Anvisa proibiu. Nós tínhamos duas marcas, talvez você tenha ouvido falar disso, que a gente tinha duas marcas possíveis de serem trazidas, que era a Gluconex e a Tirzedral, e agora, nesse começo de semana, a Anvisa bloqueou as duas, então elas não são mais permitidas nem para uso pessoal, com receita, nada, não são permitidas. E com essa informação, tem muita gente falando que então agora não tem marca possível de ser trazida, e aí a gente vai ver juntos aqui que isso é verdade, mas nem tanto, em partes, e não. Daqui a pouquinho a gente vai ter sim outras marcas à disposição. Então, a gente já. Por que que a gente falava? Vamos começar do começo. Por que que a gente falava que só tinha duas marcas? Porque, dentre as marcas proibidas, no começo a Anvisa foi fazendo um bloqueio por tipo de, então, tipo, Lipolase 15, aí ficou a Lipolase MD, aí depois a Lipolase MD, aí depois ela fez a Tirzec 15, aí depois ela fez a Tirzec Kiwi Pen, que é a caneta, Tirzec Pen. E aí, e depois ela foi entendendo que ela precisa fazer todos os itens daquela marca, porque cada vez que ela vai deixando uma para trás, é essa que vira a bola da vez e é a que a gente vai comprar. E isso aconteceu com a Lipoland. A Lipoland, quando ela foi proibida no começo desse ano, se não me engano foi em fevereiro também, foi a Tirzec e a Lipoland com poucos dias de diferença, a Lipoland foi proibida só a Lipoland 15 mg. E na época, algumas pessoas já começaram até a falar: mas a Lipoland só foi a de 15, então a gente pode trazer outra. Mas por que que ninguém deu atenção para isso? Porque o laboratório que produz a Lipoland, que é o Landerlon, ele não estava produzindo as outras doses. Então, ele tem a aprovação da Dinavisa para dose 2,5 e para dose de 10. Mas ele fez só pequenas quantidades de teste. E como quem vai ao Paraguai para comprar se interessa pela de 15, é o que eles mais vendem. Por quê? Porque a de 15 é mais fácil da gente fracionar, o custo dela fica mais barata, né? Quando a gente vai e compra, a gente consegue fracionar por mais semanas de uso, então faz mais sentido para quem vai buscar medicação no Paraguai comprar de 15. Eles pararam de produzir as outras, e como eles não estavam produzindo as outras, a Anvisa também não se atentou a fazer como fez com a Tirzec, que no começo ela foi proibida uma e depois na sequência eles soltaram outras resoluções proibindo as demais. Porque não tinha produção efetiva do laboratório para essas outras doses. E aí ficou. E agora a gente tem uma brecha. Então, por que que a gente tem uma brecha? Porque só está proibida de 15. Só que, onde que eu encontro? Porque aí então começa a saga. Onde eu encontro, neste momento que eu estou gravando aqui para vocês, ó, quinta-feira, 16 de abril, não tem. Não tem farmácia lá. As duas farmácias que ainda tinham alguma coisa em estoque, acabei de saber também que já não tem mais, que tinham algumas dessa doses de teste, que era inclusive daquelas de seringa, que nem eu estou usando da Tirzedral também, que é de seringa, que é uma testagem que eles fazem antes de começar o envasamento em ampolas mesmo, já esgotou, porque era pouquíssima coisa que tinha lá em estoque. Tomando água de coco aqui. Hidratar, né, meu povo? Hidratar. Então, o que que a gente tem agora de oficial? O laboratório Landerland já mudou a home, então, desde o anúncio, né, da Anvisa, que aí começou já o burburinho, a Lipoland pode, a Lipoland pode, eles já mudaram a home, falando já colocaram lá uma imagem de lançamento dessa, da, de 10, né, então
isso deve estar sendo produzido a milhão lá, e nos próximos dias a gente vai ter também a Lipoland 10 para ser vendida. No começo até foi falado de 12,5, porque todas as marcas trabalham com, quase todas, né? Com 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 e 15. Então, quando a gente sabe que só tá de 15, as pessoas imediatamente já falam o quê? Então, vou comprar a dose que é imediatamente menor que a 12,5. Mas o Landerland não tem essa autorização para o 12,5. Ela tem autorização para o 10. Então, o que vai ser produzido vai ser a de 10. Então tem uma janela, uma lacuna entre a Anvisa perceber a movimentação da Lipoland para a proibição. Historicamente, a gente está vindo com essas proibições mais ou menos a cada 45 dias. Então foi uma em final de novembro, a outra foi em fevereiro, então já dezembro, janeiro, um pouco mais, com 60 dias, e aí depois de fevereiro agora, que deu mais ou menos 45 dias. Tá? Então, talvez vai ser um pouco mais rápido, talvez dentro de um mês já tenha uma nova proibição da Lipoland, não sei, veremos, mas fato é que a gente tem uma janela de oportunidade e a Landerland com certeza vai surfar essa onda, porque caiu no colo deles essa possibilidade de fazer vendas da Lipoland 10, né? Então, aguardem. Se você está indo ao Paraguai nesses próximos dias, talvez você não encontre, mas eu acredito que semana que vem, eu tinha até falado, feito uma aposta para sábado, vamos ver, porque ainda está em tempo. Mas eu acho que sim, que o laboratório deve estar produzindo isso numa velocidade mais rápida possível para conseguir atender demanda, porque assim que ele tiver, as farmácias todas vão querer. Tá, então tem muita demanda disso hoje no Paraguai, e aí a gente está vendo um feriado semana que vem, daqui uns dias eles têm a Crazy Week deles lá, que vai receber muita gente de todos os lugares do Brasil, então eu tenho certeza que nos próximos dias a gente tem novidade com a Lipoland. Para além da Lipoland, o que mais que está vindo? Foi anunciado então agora a aprovação da Dinavisa da Slimex, que é a nova tirzepatida do Laboratório Éticos. Laboratório Éticos, que é o laboratório que produz a Lipoless. Então, o Lipoless tem todas as suas versões proibidas, mas aí o Éticos foi e já entrou com um pedido de uma nova medicação, que é a Slimex, Slimex 15 mg. Ela virá em 4 doses também, 4 ampolas de 15, né? Então, no total, a caixa com 60 mg, né? Ou que seriam suficiente para 4 doses de 15, ou 8 de 7,5. Enfim, é só você dividir, você está na dúvida de quantas doses dá para você, você divide os 60 pelo mg da sua dose. Então, se você toma 5 de 60 dividido por 5 igual a 12 e assim por diante. Tomo 10, 60 dividido por 10 igual a 6, tá? Então, é bem fácil de fazer esse cálculo. Então, a gente vai ter a multidoses também, que é aquela que é em uma única ampola, vem tudo ali para você ir fracionando. Para quem toma doses grandes como eu, a de uma ampola é muito bom, mas para quem toma doses pequenininhas, 2,5, 5, a de 4 ampolas é melhor, né? Porque assim você não vai ficando com uma ampola aberta exposta por muito tempo. A duração dessas ampolas normalmente é de 2 anos, mas a partir do momento que você começa a abrir, começa a colocar para uso, a indicação é de 30 dias a 60 dias no máximo. Então, eu sei de gente que usou ela até o final, que fez as 24 doses, mas não é o mais indicado. Então, se você realmente está tomando doses pequenas, opte pela de 4 ampolas, ok? Quando chega a Slimex, não sei, ninguém sabe. Ninguém sabe exatamente quando chega. Mas o que que a gente pode prever é que o Laboratório Éticos vai ser muito ágil. Eles são muito ágeis, eles são muito marqueteiros. Você deve ter visto uma festona que teve lá algumas semanas atrás, com Cariani, um monte de influenciador, com show de artista e tudo mais, que foi um lançamento de uma retatrutida do laboratório, que na verdade eles depois precisaram até mudar o discurso, falar que não era lançamento não, que era um outro evento, que eles só comentaram, fizeram um anúncio que eles estão trabalhando para quando a reta Trutida for lançada, a Éticos já ter a reta dela. Mas na verdade é porque deu ruim, né? Pegou mal, Dinavisa falou que reta Trutida nenhuma
tem liberação no Paraguai, tá? Então, se você, inclusive, se tiverem te oferecendo retatrutida paraguaia, desconfie, tá bom? Porque os laboratórios que são grandes, regulados pela Dinavisa, não estão fazendo retatrutida. Não estão fazendo, tá bom? Então tem importação, tem falsificação, tome cuidado, você que está aderindo à reta paraguaia, porque os grandes laboratórios não estão produzindo, pelo menos não de forma aberta, tá? Não de forma regulada. A tirzepatida, sim. A tirzepatida da Éticos, do Lasca, do Landerlan, do Catedral, esses laboratórios todos têm sua tirzepatida feita de forma regulada, aprovada pela Dinavisa, que é o órgão regulador deles lá, tá bom? Então, dito isso, vamos para a próxima fase, que é a bendita da declaração. Como passar pela aduana, como passar pela fronteira, como passar pelo raio-x. Perguntas que vocês me fazem todo santo dia, e que bom, fico feliz em respondê-las. Vamos lá, a declaração ela não é obrigatória, tá? Nunca foi, na verdade, mas a gente tinha uma orientação para fazer a declaração, porque estava tendo uma fiscalização muito constante e quem fosse pego com a sua medicação sem declaração corria o risco de perder, de ter apreensão da medicação. E aí eles voltaram um pouquinho atrás nisso, começaram a dizer que não precisava mais, que não era mais obrigatória, que ia passar se você estivesse dentro das regras de uso próprio. O que é a regra de uso próprio? Medicação para até 3 meses de uso com a receita em seu nome. Você não pode levar para terceiros, não pode pedir para terceiros comprarem e também não pode ser daquela forma por declaração, não, tem que ser realmente em seu nome. Você tem que estar com a sua receita e com a sua medicação, tá bom? Então, para até 3 meses de uso, tá liberado, tá? Quando que você tem que declarar? Quando as suas compras, no geral, ali no Paraguai, ultrapassarem os US$ 500. Então, sim, dessa forma você tem que declarar, com remédio ou sem remédio, tá bom? Mas é a regra geral e a medicação entra nessa cota. Então, dessa forma você tem que declarar e se você está na dúvida, Gi, tô com medo de ser pego, de te perder isso no aeroporto, passe e declare, tá? Ela não é obrigatória, mas ninguém vai reclamar que você for lá fazer a declaração, não, tá bom? Então, essa é a ordem do dia. Faça a declaração. Você está indo nesses próximos dias, hoje é dia 16, está indo dia 17, 18, 20, não chegou nenhuma tirzepatida lá, você rodou todas as farmácias, não encontrou cuidado, não vai sair comprando de qualquer buraco, qualquer muquifo lá. O Paraguai tem farmácias sérias, reguladas pela Dinavisa, mas tem um monte de gente que se aproveita disso e está vendendo sabe Deus o quê. Então, não vá no desespero comprar tirzepatida de um lugar que você não consegue garantir, que não vai te dar nota fiscal, que não tem como você recorrer depois se isso for falsificado. Tome cuidado, tá bom? O que que eu posso fazer? Qual que é a minha solução? Eu vou perder minha viagem? Se você não tiver como adiar agora nos próximos dias, você realmente for ao Paraguai, cogite a hipótese de trazer a semaglutida. A semaglutida é o princípio ativo da Ozempic, da Wegovy, é um dos princípios ativos, inclusive, da tirzepatida, né? Então, a semaglutida é o análogo de GLP-1, né, que é o... E depois a gente tem a tirzepatida, que tem dois análogos, GLP-1 e GIP, né? E a retatrutida virá com três análogos, GLP-1, GIP e glucagon, tá? Tudo com G, curiosamente. Então, a semaglutida é uma versão anterior, é uma geração anterior de medicação, vamos dizer assim. A Tirzi, ela já é um pouco mais moderna, tem realmente essa pegada já com os dois análogos que ela tem resultados um pouco mais rápidos, mais fortes na questão do emagrecimento e da perda de peso, tem um pouco menos de efeito colateral, mas a semaglutida oferece bom resultado para muita gente. Eu conheço muitos casos com excelente resultado e adaptação com a semaglutida. Então, pode ser um caminho para você não parar a sua medicação, não parar o seu tratamento. Por quê? Parar o tratamento é a pior coisa que a gente pode fazer nesse momento. Vai te gerar ansiedade, vai voltar a ter o barulho da comida na sua mente, né, o food noise. Você vai ter reganho se isso for feito de uma forma muito abrupta, sem acompanhamento, te gerando ansiedade, enfim. Não posso bater aqui o martelo que você vai ter reganho. Falei sem pensar, acho que essa parte deixa eu voltar um pouquinho.
Pode ser que você tenha reganho, vamos corrigir, né? Pode ser que você tenha reganho e não é isso que a gente quer, né? Ninguém que está evoluindo com o tratamento quer gente, que engasgada, quer retroceder. A gente não quer voltar ao quadro de doença, a gente não quer ter reganho de peso. Então, uma solução é por um período de tempo, talvez, e migrar para a semaglutida, até que venha uma nova medicação, até que a Slimex chegue no mercado, ou que a gente tenha outras soluções, ou que a gente tenha, inclusive, a semaglutida mais barata no Brasil. A semaglutida brasileira está para chegar. A gente teve essa semana, a Anvisa já declinou de 3 pedidos, mas tem 15 na fila de medicações para serem avaliadas, tá? Então, os grandes laboratórios, inclusive, todos já entraram com pedido de produção da semaglutida no Brasil, então a gente vai ver essa medicação também a um custo muito mais baixo chegando no mercado, que vai facilitar para muita gente. Ah, mas eu vou fazer isso da minha cabeça, eu vou migrar para a semaglutida. A próxima coisa que você vai me perguntar possivelmente é qual é a dose da semaglutida, e aí eu vou te dizer, consulte a sua médica. A sua médica, o seu médico, o profissional que te acompanha, tá bom? Consulte, porque a dosagem da semaglutida é diferente da dosagem da tirzepatida. Então, não vai fazer isso por conta e risco. Converse com a sua médica para que ela possa te orientar como migrar de uma para outra, qual é a dose ideal para você, porque vai depender de qual é a dose que você toma também hoje com a tirzepatida. Você está tomando 15 com a tirzepatida e você vai migrar para 0,25 da semaglutida, você não vai ver efeito, né? Então, essa migração de uma medicação para outra precisa ser acompanhada. Claro, como todo uso de medicamento precisa ser acompanhado com prescrição médica, com cuidado, tá bom? Mas sim, temos semaglutida com preço muito em conta lá no Paraguai. Então, aqui é equivalente ao Ozempic de 1 miligrama. Se você googar aí, você vai saber quanto o Ozempic de 1 miligrama custa. Eu vi a venda nas farmácias lá por 290, R$ 300. E aqui é equivalente ao Wegovy, ou Wegovy, né? Vigovy, assim que a doutora Sarita e alguns influencers falam em inglês, Vigovy. A Wegovy, que ela é 2,4 mg por ml, ela custa caro aqui no Brasil, não é barata não, dá uma googada aí você vai ver o preço dela. E lá no Paraguai ela está na mesma faixa de preço da tirzepatida, 95, 90, US$ 100, tá bom? Então aí na casa de R$ 500. Então ela tem um preço equivalente, não é a mesma medicação, vamos deixar bem claro isso aqui, mas ela pode ser possível numa estratégia para manutenção do tratamento, para você não ter reganho e não voltar para a estaca zero, enquanto vem uma estratégia, enquanto vem uma nova medicação, uma nova tirzepatida chega à disposição no Paraguai, tá? Eu estou acompanhando hoje mesmo, entrei diversas vezes nos sites para ver se a Lipolend chegou, não chegou. O laboratório deve estar trabalhando lá, mas assim que ela chegar, eu volto com conteúdo novo para cá. A última coisa antes de sair, pergunta de sempre, raio-x do aeroporto. Dá para passar? Sim, eu sempre sugiro que você leve na mala de mão, tá? A medicação junto com você. Uma porque você pode ir conferindo se ela está refrigerada ainda, se precisa adicionar um pouco mais de gelo, que você pode fazer. E outra que, se você for questionado, você tem a chance ali de poder se explicar, conversar, né, e garantir que você passe com tranquilidade com a sua medicação. Enquanto que, se você estiver com ela na sua mala, despachada, você não consegue controlar a refrigeração e pode ser que abra essa mala, que nem eu vi casos. Em aeroporto a gente sabe que é mais difícil, mas acontece de ter mala aberta, ser roubado, né? Mas eu vi casos em ônibus que estava acontecendo isso, que a pessoa despachou embaixo e quando chegou no destino final descobriu que não tinha, que a medicação, a mala tinha sido aberta e tinha perdido a medicação, tá bom? Então, todo cuidado é pouco. E aí, você pode passar como com essa medicação? Levar ela numa bolsinha, de preferência numa bolsa de viagem, de transporte de insulina, tá? Isso é bacana. Eu vou deixar até aqui o link de bolsinha desse tipo para você dar uma olhada.
de repente faz sentido para você, providencie uma bolsa de transporte de insulina, que ali você consegue colocar o gelzinho, aquele gelo em gel, sabe? Então fica fácil de você transportar, acompanhar se ela está bem refrigeradinha, vem com segurança, garante que a sua medicação chegue bem em casa para o seu uso. Acho que é isso. Passei todos os recados, as atualizações, as perguntas que eu mais respondo. Se eu não respondi a sua dúvida, tá? E questionamento, deixa nos comentários que eu venho e respondo. E antes de sair, comenta aqui como é que tá a sua vida. Você tem dose de tirzepatida para mais quantas semanas? Já está desesperado? Dá tempo de esperar chegar uma nova medicação no Paraguai? Quero saber. Tá? A minha viagem é dia 8 e 9, então me acompanha para você saber a saga da viagem ao Paraguai, dia 8 e 9, minha terceira ida para o Paraguai buscar X-Hepatida. Vem comigo que eu vou contando tudo para vocês. Um beijo, ótima semana, paz no coração, porque novas marcas estão chegando e já já a gente tem outras opções de X-Hepatida para comprar. Beijo grande!